Minha gente, aparentemente, eu estava, digamos, numa temporada de tapas e beijos, porque eu não aparecia mais, né? Na realidade, essa parte de final de pandemia ali, do ponto de vista da minha profissão especificamente, foi muito complexa, porque as pessoas haviam deixado de seguir tratamentos de 2 anos, trocas de medicações, interrupções, enfim, a volta do consultório foi, eu diria, uma volta de quarta-feira de cinza, onde todo mundo tinha bebido muito, ou não tinha bebido nada, mas em todo caso, a maioria dos tratamentos tiveram que ser refeitos, exames e, enfim, várias outras coisas. No último encontro, vamos chamar assim, porque realmente foi um encontro, eu falava sobre cannabis, os canabinoides, e dentro dos canabinoides, não tanto a palavra canabinoides, mas falava, digamos assim, sobre a história dessas substâncias químicas na religião, na política, enfim, em tantos momentos que isso aí já aconteceu. E eu lembro que eu encerrei falando, ou pelo menos no final, é que a Rainha Vitória, da Inglaterra, usava canabinoides para dores menstruais e esse tipo de coisas. Bom, quando nós pegamos a Rainha Vitória, eu já tinha falado sobre a Rainha Vitória no momento, a Rainha Vitória ela foi considerada, apesar de ter morrido em 2003, ela foi considerada o fim do século XIX e o começo do século XX. Então, como a minha última personagem era ela, agora praticamente eu entro no século XX, porque foi realmente o momento em que ela falece, ela foi, de uma certa forma, quem eu coloquei, e vamos entrar no século XX, o que essas coisas aconteceram. Só que aí, nessas folhas que eu vou colocar para vocês, eu vou deixá-las com o pessoal que trabalha com os vídeos, e eu vou pedir a eles que coloquem essas folhas em vídeo, no caso, mesmo que sejam escritas completamente, porque algumas delas já são leis, já são momentos históricos, e não como eu tinha colocado para vocês, mas uma questão de cultura geral. Então, fundamentalmente, isto aqui, esse que eu vou colocar para vocês, eu coloquei aqui século XX, então, deixamos a Rainha Vitória, e logo depois da Rainha Vitória, houve uma situação onde o uso médico, que eu tinha dito para vocês que usava-se muito pelos médicos, o uso médico declinou. E o que aconteceu é que apareceram muitas substâncias com muita variabilidade e, de repente, efeitos colaterais, efeitos alucinógenos. E então, digamos de uma forma simples, o começo do século XX, o cannabis, vamos colocar, ela aparece de uma maneira um tanto quanto mais escondidinha. Bom, e uma coisa que aparece nessa época, passa 1910, 1920, 1930, a Primeira Guerra Mundial, eu não encontrei praticamente referências que eu pudesse ficar satisfeita, alguns detalhes e tudo, mas Primeira Guerra Mundial 14 e 18, não coloquei, não achei nada. Só que aí eu tenho, no caso, uma verdadeira lei e uma verdadeira data, é em 1937. Então, no caso, 2 anos antes da Segunda Grande Guerra Mundial. Nessa data, houve uma coisa muito interessante. Eu vou ler para vocês, porque como foi uma lei essa coisa toda, e depois eu vou pedir para colocar em lâminas, isso aí já é uma coisa que tem que ser mais específica. Então, em 1937, numa mudança de postura do governo norte-americano, apareceu uma coisa chamada Marijuana Tax Act. É uma lei federal e tornou ilegal a
posse e venda de cannabis nos Estados Unidos. Então, essa aqui, digamos, seria a primeira lei oficial, sai no jornal, as pessoas comentam, eu vi em várias fontes. Bom, isso 2 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Logo depois, quando eles fazem isso ali, essa marijuana tax eu achei interessante, porque foram impressas notas de dólar, e essas notas de dólar escrito marijuana tax, como se fosse uma brincadeira, como se fosse um tipo de dinheiro que se compraria, talvez, na época, o que era não permitido, não usual. Então aqui tem algumas fotos que mostram essa marijuana tax. E, no caso, eu tinha falado em 37. Bom, em 38, aí a coisa fica um pouco mais complicada. Vejam bem, eu tinha dito que tinha sido proibida a compra, a venda, aquela coisa toda. Em 38, um ano depois, antes da Segunda Guerra Mundial, é proibido em todos os Estados Unidos, todos os estados, tudo, qualquer tipo de compra, venda, cultura, colheita, exploração de particulares em todo o território nacional. Ou chega da tal da cannabis aqui, e isso aqui, no caso, a data é boa de lembrar, porque é um aninho antes da Segunda Guerra Mundial. Bom, e aí nós vamos para uma outra situação da época, em 1941. Bom, aí nós já estamos em plena Segunda Guerra Mundial, e o interessante que é eliminada pelo FDA. Bom, aí o tal do FDA, o Food and Drug Administration, aquela coisa toda importante dos Estados Unidos, essa agência regulatória dos Estados Unidos, ela, digamos assim, eliminou de tudo que foi farmácia, de tudo que foi local, o que houvesse de cannabis nos Estados Unidos. E, no caso, nessa época, eu achei em alguns livros, isso aqui eram as coisas que se vendia de cannabis na época, vidros com xaropes, enfim, vários tipos de apresentação da cannabis, e um deles chamava-se fluido de extrato de cannabis. E ele era produzido pelo Sindicato dos Droguistas Americanos. Esse aí foi totalmente eliminado na época. Então vejam bem, nós estamos em plena Segunda Guerra Mundial e a maconha parece que está, quando eu digo maconha, cannabis, dita melhor, ela parece, digamos assim, está declinando um pouco. E aí aparece um cavalheiro, e esse cavalheiro eu acho ele sensacional. Primeiro eu li a biografia toda dele, depois as coisas que aconteceram com ele. Então, antes de contar quem ele era, eu vou contar um fato que aconteceu com ele. Ele estava com uma sacola com 6 quilos de cannabis que ele tinha trazido lá de um determinado lugar, e ele era judeu, no caso, já estava vivendo ali onde seria Israel, e, no caso, aquela quantidade que ele tinha conseguido era justamente para poder fazer pesquisas. Só que o que eu estou falando agora, vocês vão dizer assim para mim, mas tu recém estava falando ali da guerra, essa coisa toda. Vejam bem, o pulo de 30, 40, nós vamos para 1964. Parece que existe, digamos, aí no meio, eu não posso dizer que tenham ocultado bibliografias, mas não existe quase nada de literatura desta época. E aí, então, aparece esse cavalheiro israelense, vejam bem, israelense, porque Israel já existia depois da Segunda Guerra Mundial. O nome do cavalheiro era Rafael, com PH, Mechoulam, e ele conseguiu isolar o THC. O THC é uma das básicas dos canabinoides, seria o princípio ativo da maconha, e no caso dele, foi uma das primeiras, olhem só, 80 substâncias que ele conseguiu isolar. E o senhor esse, digamos, hoje em dia, ele é considerado dentro da pesquisa e essa situação toda, ele praticamente, digamos, foi um dos grandes teóricos
ou talvez o grande teórico que deu o pontapé inicial. Bom, aí então em 1964 começa essa história toda do Daniel, e aí tem uma coisa interessante. 1964, em Israel, um senhor já tem o THC, aquela coisa toda, e a doutora Fátima Deitz, que não era a doutora Fátima Deitz coisa nenhuma, era só a Fátima, em 1968 ela entrou na faculdade de medicina. Bom, quando eu entrei na faculdade de medicina, fiz toda a faculdade de medicina, eu nunca ouvi falar da dita cuja, a não ser um colega nosso que dizia assim, desculpem agora os que estão me ouvindo, mas ele dizia assim, gurizada sem vergonha, parem de fumar maconha. O que tinha naquela época da minha faculdade, a palavra maconheiro significava que seria um mau namorado, não podia nem paquerar, aquela coisa toda. E a maconha, nessa época da minha faculdade, eu lembro dela como uma coisa feia ou não desejável. E aí eu fui fazer pós-graduação, aquela coisa toda, e já estava na Europa, e de repente, num determinado momento, olhem só que coisa estranha, por um acaso, eu sempre fui de me meter em livrarias, essas livrarias que têm livros antigos e tudo, e eu achei o primeiro livro que falava, depois que eu já estava no pós-graduação, do sistema endocannabinoide. Bom, sistema endocannabinoide, o quê? Na realidade, na época, usando uma expressão antiga, me caiu os butiá do bolso, porque, em primeiro lugar, eu achava que era mentira. Segundo lugar, eu achava que... sei lá o que eu achava. E comecei a procurar, não tinha quase literatura nenhuma, mas o que é o sistema endocannabinoide? Hoje em dia, ele é perfeitamente plausível, ele existe dentro de nós, em todas as situações, todos os locais do corpo, e onde ele intervém. Aqui eu tenho uma pequena colocação, onde eu tenho todos esses numerinhos, esses pontinhos, isso aí são os locais onde existe a troca e a organização do sistema do canabinoide, que na realidade nós temos essas coisas dentro de nós. E aí, se vocês forem colocar um pouquinho mais adiante, aqui assim tem um resumo, e esse resumo ele diz o seguinte, lembrem que eu disse que eu vou colocar para vocês lerem também e poderem ver, porque a literatura sobre isso é muito pequena. Aqui está escrito assim, efeitos centrais e periféricos da hiperatividade do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é como se eu falasse sistema pulmonar, sistema cardíaco, qualquer sistema lá dentro do meu corpo. Aí então, em relação ao cérebro, ele agiria no organismo sobre o hipotálamo, aumentando a fome, a motivação para comer, ingestão de alimentos, depósito de gordura. Nos tecidos periféricos, ele provocaria, dentro desses sistemas, resistência à insulina, captação de glicose, adipopectina, essa coisa toda. E isso aqui, para que eu possa estudar isso hoje, praticamente os livros de farmacologia, todos esses livros que são os clássicos da gente usar lá dentro da faculdade, praticamente eu só encontro trabalhos. Eu já devo ter impresso mais de 3.000 folhas de trabalhos sobre o sistema endocannabinoide, mas são todos eles trabalhos científicos produzidos por pesquisadores, aquela coisa toda. Agora, um livro, no momento que eu tivesse assim, sistema endocannabinoide, o livro, eu não achei. Talvez eu não tenha procurado direito, mas, digamos, a questão que eu estou colocando para vocês, isso aí eu diria que foi talvez uma sacanagem, talvez foi alguma coisa
que sempre costumam fazer é esconder de nós algumas coisas que deveriam ser sabidas. Por que que eu fiz faculdade de medicina e não fiquei sabendo que isso existia dentro do meu corpo se tinha um cara que já tinha descoberto em Israel? Nunca ninguém me contou. E eu fui uma boa aluna. Olhe, palavra de honra. Eu era rato de biblioteca, eu estudava aquela coisa toda e eu saí da faculdade de medicina, me formei na faculdade de medicina, muito inteligente, aquela coisa toda, e não sabia de nada disso. Então, ou eu perdi tempo, ou eu ganhei tempo, só que alguma coisa ficou na minha cabeça. Por que que não me deram isso se já era sabido, previsto e visto? Talvez porque, aí vem o talvez porque, eu já falei várias vezes, e vou falar de novo. O meu avô que me criou, ele me dizia assim, Fatum, quando tu realmente não entender uma coisa, tu fuça. Quando tu achar dinheiro, é isso. Ou seja, algumas pessoas, ou algumas coisas, alguns locais, eles teriam, digamos, grandes ganhos de dinheiro, como hoje em dia aqui no Brasil se está fazendo, né? Já se sabe que existem enormes situações, eu trouxe algumas empresas que já estão trabalhando com os canabinoides. Então, talvez, segundo meu avô, não me contassem porque não era interessante a gente ficar sabendo.